Beleza, fica à vontade, tá? Boa noite. O nosso trabalho é um experimento na produção de muda de tomate. Ou seja, o título, adição de compostos orgânicos e pó de rocha em substrato comercial na produção de mudas de tomate. Introdução. Então, a gente tem a produção de mudas como uma das principais fases, né, na produção de hortaliças, tanto sua qualidade e vigor, que são de extrema importância para a futura planta no campo. A gente vai trabalhar com substrato, que ele é um insumo muito utilizado na produção de mudas, né? Se usa muito porque o espaço fica um pouco reduzido do sistema radicular do tomate no copinho, na bandeja, né? Que a gente vai estar fazendo o início da muda. Acaba sendo, o sistema fica reduzido, o sistema radicular fica reduzido, a absorção de nutrientes também acaba ficando um pouco comprometida, afeta um pouco da qualidade da muda que vai ser transplantada. Hoje também a gente tem os produtores, né? Eles buscam opções para enriquecer a composição do substrato, utilizando fertilizantes minerais e esperando uma imediata disponibilização de seus nutrientes para a muda. A gente incorpora também componentes ao substrato para aumentar os teores de matéria orgânica, com capacidade, como a capacidade de armazenar água e maior solta de nutrientes, o que acaba melhorando o desenvolvimento da planta até o transplantio. Então, o nosso objetivo praticamente é avaliar a formação de mudas do tomateiro produzido com substrato comercial, junto à adição de fontes diferentes de composições, sendo elas orgânicas o esterco bovino, o aviário e o pó de rocha. Como geral, a gente vai avaliar a formação de mudas de tomateiro produzido em substrato comercial com adição de fontes orgânicas e o remineralizador, que é o pó de rocha. Como específico, a gente quantifica os dados com o número de folha de cada planta e seus determinados períodos pós-semeadura, respeitando o tratamento de cada um. Vamos comparar também o diâmetro de coleta das mudas dos diferentes tratamentos ao longo do período de formação, comparar também a altura da parte aérea das mudas dos diferentes tratamentos ao longo do processo e efetuar a passagem da matéria fresca e da matéria da parte aérea e a radicular das mudas. Como hipótese, os tratamentos enriquecidos com composto orgânico remineralizador apresentam melhor avaliação quando é comparado ao tratamento que contém somente o substrato comercial. O tratamento que se usa o composto orgânico, ele apresenta a longo prazo o melhor resultado quando comparado ao tratamento que contém somente o pó de rocha, sendo que as fontes orgânicas como o esterco fornecem nutrientes de forma gradativa para a planta. Dentro das expectativas que a gente tem dentro do nosso projeto, que é um experimento, a gente deseja de maneira geral a obtenção de mudas saudáveis de todos os tratamentos. Tanto o aspecto visual, físico da planta será considerado e também o preço médio no final de cada tratamento. A gente é de se esperar, né, que as mudas semeadas com substrato comercial enriquecidas com o esterco bovino e aviário mais o pó de rocha apresenta diferença devido às diferentes proporções de cada tratamento. Os resultados obtidos das mudas, semeaduras com substrato comercial, enriquecido pó de rocha, ele será o diferencial do nosso experimento. Que o pó de rocha ele não é muito comum na sua utilização em segmento de cultivo de mudas. Boa noite, eu vou falar um pouquinho agora sobre a história do tomate e o que levou a gente a escolher esses devidos temas aí para implementar nosso tema de TCC. O tomate no Brasil é uma cultura que pertence à família das solanáceas, na qual também fazem parte a batata, a berinjela, o pimentão e a pimenta, entre outras hortaliças também do grupo.
mas eu citei só essa para não ficar muito grande, abrangente a revisão. O ciclo de vida do tomate, ele irá variar de 95 a 125 dias, porque vai depender do cultivar, clima, local e época de plantio da cultura. O tomate, ele requer um clima relativamente fresco, árido. Por quê? Porque a produtividade dele ser boa, tem uma produtividade elevada. Ele cresce bem na maioria dos solos, só que a preferência do tomate é para solos minerais, porque os solos minerais têm maior capacidade de retenção de água e de nutrientes, fazendo com que ele tenha fornecimento durante todo o seu ciclo. Durante algumas formas de pesquisa que a gente fez ao longo do nosso projeto, a gente se deparou com os dados que o tomate é o segundo maior hortaliça cultivado em área mundial e a primeira em nível industrial, devido ao grande crescimento que está do mercado para fora. Aqui no Brasil, hoje em dia, a gente encontra mais o tipo de plantação dos tipos altos indeterminados, que são aqueles que são suportados por morões, fitas, por aqui, que é permitido no Minas Gerais. Por que a gente escolheu escolher esse tema? O substrato, ele desempenha um papel muito importante no desenvolvimento da muda, pois ele tem sua função principal o desenvolvimento da raiz, o desenvolvimento radicular, né? Quando a gente vai avaliar no projeto todos que a gente procurou, o desenvolvimento radicular é um dos fundamentais pontos importantes para ver se a muda realmente vai crescer quando for passado para o chão. Pode passar, Verônica, vai. Vou falar um pouquinho do benefício da adição de esterco orgânico, do pó de rocha e da turfa. A turfa, só para lembrar aqui, foi um substrato que a gente já vai comprar, que tem ela em sua composição. A gente escolheu o esterco bovino, porque quando o esterco bovino ele é acrescentado ao substrato, ele possibilita uma melhora na drenagem do solo e maior capacidade de armazenamento de água e nutrientes. Então, fazendo com que o esterco fique mais consistente e mais densoso, para que a planta, a muda, tenha mais espaço para desenvolver suas radículas, tem mais nutrientes para ela se expandir. E quando a gente acrescenta o pó de rocha, ele viabiliza aumentar a fertilidade do solo que tem baixa fertilidade. Talvez ele corrija a CTC do solo. Ele usa gradativamente, ele aumentando a CTC dos solos que são baixos. Então, ele auxilia, junto com o esterco bovino, a adquirir mais nutrientes para a planta. E a gente optou por a turfa, por ser uma coisa muito utilizada também, né? E a gente leu em várias pesquisas que quando ele é utilizado junto com o pó de rocha, o seu desenvolvimento é melhor ainda. Então, tipo assim, não teve muitas pesquisas sobre isso, mas que a gente tirou por base a vantagem do uso da turfa, que que melhora a característica física do substrato, fazendo com que a densidade da matéria reduza. Você pode até ver aí na foto, gente, que ele está bem denso, está bem consistente. Quando você pega da mão, dá para sentir bem está bem fofinho, bem gostoso de mexer. E ele tem maior retenção de água, então ele tem maior capacidade de poder tampão. Então, junto com a turfa, ele vai ter um maior efeito como efeito tampão do solo. Pode pular, Verônica. Agora, entrando no material e métodos, só para poder acompanhar nosso fluxograma aí, a gente vai começar com o local do experimento, com os recursos que a gente vai adotar, os produtos e insumos utilizados no plantio desse tomate, os tratamentos que serão utilizados na experiência e, por fim, as análises que a gente vai submeter às mudas que a gente plantou. Pode passar. Material e métodos. Local de experimento. Vai ser feito aqui na minha casa, no Engenho do Ribeiro, né? Distrito de Bom Despacho, próximo à BR-264 aqui. Pode passar. Os recursos que a gente adotou para o nosso experimento foi o seguinte: a gente não está tendo acesso a estufas e nem a áreas experimentais devido à pandemia. Então, o que a gente buscou fazer aqui em casa? Adaptar o local da melhor maneira possível para que o ambiente não exerça nenhuma diferenciação nos tratamentos. Então, como assim, né? A gente levantou, por exemplo, uma estrutura com sombrite, que inclusive já está instalada. A gente vai fazer a compra de mini estufas para poder separar tratamento por tratamento, para que um não tenha contato com o outro e nem contato com insetos. Então, a gente vai ter que dar nosso pulo aí para estar adaptando a nossa área experimental para sofrer menor possível interferência do ambiente, de pragas, de possíveis doenças fúngicas e bacterianas. Pode passar. Bom, esses aí são os produtos que, em um primeiro momento, a gente está olhando e considerando comprar.
Primeiro aí é a bandeja de polietileno, que é onde são abrigadas as mudas, né? A nossa ideia é colocar 2 tratamentos por bandeja. O substrato, a gente escolheu esse aí a fim, né, de ter uma ilustração mococa, porque ele é um substrato que tem a turfa na sua composição. Então, todos os tratamentos nossos vão ter a turfa. O tomate tipo pera, top seed, enfim, escolha totalmente aberta para ser alterada, né, nos próximos meses. O pó de rocha comercial à base de basalto, a gente ainda não decidiu qual vai ser especificamente, mas a gente já sabe que vai ser a base de basalto. Esterco bovino e aviário que vai ser coletado aqui em casa mesmo, eu moro na roça, então é só, inclusive eu já comecei essa parte do experimento, que é pegar o esterco e colocar ele para curtir, né? Fiz 2 tratamentos, um com esterco bovino e outro com esterco aviário, separei eles, estou umedecendo e revolvendo ele todos os dias e deixando à luz do sol. A gente, inclusive, pegou essas dicas aí com o Maninho, que está co-coordenando a gente, junto com o Jamilson. Pode passar. Agora entrando aí nos tratamentos que a gente vai fazer, né? São 7 no total. O primeiro tratamento, ele vai utilizar somente substrato comercial, ou seja, a gente vai plantar 10 mudas. Essas 10 mudas só vão ter o substrato comercial. O segundo tratamento, ele vai ter o substrato comercial, assim como todos os demais tratamentos, com adição de 20% de esterco bovino. O que isso quer dizer? Quer dizer que numa mistura, por exemplo, de 1 quilo de substrato composto, 800 gramas vai ser de substrato comercial e 20%, 200 gramas, de esterco bovino. O tratamento 3 aí, ao invés de ser 20%, vai ser 30%. O que a gente busca com essa diferença de 10%? É só pensar o seguinte, será que com 20% eu vou ter bons resultados? Então com 30% eu posso ter resultados melhores, mas será que vai valer a pena essa diferenciação em relação ao meu custo? É o que a gente busca fazer com cada tratamento. Tratamento 4 vai utilizar substrato comercial mais 20% de esterco de ave, no caso o aviário. Tratamento 5 vai usar 30%. O tratamento 6 vai ser 20% de pó de rocha e o tratamento 7, 30%. Novamente, eu enfatizo essa parte aí, né, da diferença de 10% de cada tratamento. A gente quer ver se realmente vale a pena investir um pouquinho mais para ver se vai ter melhores resultados ou não. Às vezes pode até piorar, né? No caso do esterco, quando se tem em grande escala, pode causar fito, pode causar excesso, né? Então, tem alguns problemas que a gente vai considerar observar ao longo do nosso trabalho e ver se eles vão se manifestar. Pode passar. O que a gente vai analisar ao fim do nosso experimento? Então, vamos supor, 30 dias se passaram, a gente vai observar o número de folhas, o diâmetro do boleto, a altura da parte aérea da planta, a massa fresca e seca da parte aérea, como também, né, o diâmetro, a massa fresca e seca da raiz. E, por fim, a massa seca e fresca total. Como que a gente chega a esse peso total? É bem simples, é só somar o peso que a gente conseguiu da parte aérea com a parte radicular. Pode passar. O cronograma nosso a gente vai tentar seguir da maneira mais fiel possível, né? Não tem muito segredo. E tentar cumprir ele. Pode passar. Aí, considerações finais e agradecimentos. Com o fim do projeto de trabalho de conclusão de curso, nos mantemos otimistas e com grandes expectativas para a realização do trabalho experimental. Os nossos agradecimentos são direcionados ao nosso orientador, o Jamilson, e ao nosso co-orientador, o Maninho, professor nosso também. E ao colaborador nosso, né, José Antônio Leite, o Zé de Pará de Minas, que deu bastante apoio, aí, principalmente na hora de escolher tema, cultivar, o tipo de substrato. Ele é ex-patrão da Viviane, mas ela ainda mantém contato com ele lá e ele se mostrou bastante prestativo para estar auxiliando a gente aí, porque, francamente, nenhum de nós assim, tinha muita experiência com tomate. Então, qualquer ajuda externa está sendo muito bem-vinda nesse processo. E obrigado a todos. Fechou, Guilherme. Valeu. Pessoal, gostei muito, tá? Achei que tá bem interessante o projeto de vocês, ficou bem interessante a apresentação. Vocês apresentaram, pode deixar aí a apresentação, vocês apresentaram muito bem, vocês 3 apresentaram muito bem, e como vocês seguiram, né, aquela sequência, né, que eu falei, tanto falei para vocês durante o semestre e nas apresentações da aula passada, ficou muito claro, eu entendi 100% o que vocês vão fazer, tá? Só alguns detalhes, eu achei que às vezes ali o slide está tudo muito bonito, ilustrado, o fluxograma é muito bom realmente, né? Contribui demais, a divisão está correta. Para determinar a produção da forragem. Perdão? Eu achei que
Em alguns slides tinha uns defeitos assim na parte de baixo. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu reparei isso, Guilherme, mas na versão original tá branco, não tem nada lá, não. Eu acho que foi algum defeito de compartilhamento. Pode ter sido mesmo. Mas assim, né? Enfim, só um detalhe. Aí, apareceu aí, né? Então, verificar. Esse é um detalhe menor, né? Detalhe menor. Verônica, lembra de falar o objetivo. Eu vi que você falou o objetivo lá na introdução justificativa. Talvez você estava nervosa e tal, mas deixa para falar o objetivo realmente no slide de objetivos. É igual você falou uma vez e aí depois você repetiu, né? Logo em seguida. Fonte ilustrativa não precisa de... imagem ilustrativa não precisa de fonte, tá? Então, você coloca lá uma imagem que você tirou da internet de um tomateiro. Não tem precisão nenhuma de você colocar fonte nessa imagem, porque ela é totalmente ilustrativa. Ela não tem nenhum conteúdo que vai agregar, assim, né, ao seu trabalho. É realmente ilustrativo. E, para finalizar, são detalhes, né? Eu achei que você correu um pouco nas análises lá no final. Talvez você viu o tempo aí terminando, né? Aí você Foi por isso. aí você falou, vou correr um pouquinho aqui. Mas a análise é importante, né? Muito importante aí, não corra nesse momento, tá? Não corre não, mesmo que ultrapasse ali, seria interessante você explicar um pouco mais, né, nas análises, porque realmente ficou bem corrido, o que você ia fazer. Mas fora esses, são detalhes, né? Mas eu gostei muito, ficou show de bola. Eu entendi tudo que vocês falaram e estou bem confiante aí com o trabalho de vocês. Beleza? Falou, obrigado aí, Guilherme, por consideração. Obrigada. Nada, Obrigada, Guilherme. nada. Eu que agradeço pela boa apresentação. Próximo grupo, então, é o Fernando, Laura, Pedro e Hudson. Isso, Guilherme. Só um minutinho, nós vamos compartilhar. Tá, achei que tinha que pôr fonte. Tem que pôr fonte ali, se aquela imagem tiver algum conteúdo. Se você está passando algum conteúdo mesmo com aquela imagem, entendeu? Mas se é uma imagem puramente ilustrativa, igual, por exemplo, aqui no meu fundo tem uma imagem puramente ilustrativa, eu não estou querendo passar absolutamente nada de informação com essa imagem. Eu não preciso referenciar essa imagem nesse vídeo, na verdade. Então, você vai referenciar aqueles que têm conteúdo importante para o seu trabalho. Se é uma coisa puramente ilustrativa, estou mostrando uma flor, estou mostrando o tomate, estou mostrando, sei lá, aí não precisa. Pessoal, pode compartilhar aí, por gentileza, e começar. Fernando. Pode compartilhar, Fernando. Você está conseguindo ver aí? Agora sim. Só não está na modo apresentação. Beleza. E agora? Beleza, pode mandar bala. Boa noite a todos. O nosso projeto de TCC, a gente vai trabalhar um enraizamento de milho em diferentes tipos de solo e manejo. O nosso grupo de TCC é eu, Fernando, Hudson e o Pedro Machado, e o nosso orientador é o Carlos Pedrosa. Atualmente, vem sendo adotado o uso de remineralizadores, que a gente conhece por pó de rocha, para recuperação de solos. As rochas vão liberando gradativamente no solo os nutrientes, que faz com que seja um resultado para se ter a longo prazo. O uso de pó de rocha é um processo que leva tempo e
e vai gerando um residual no solo, que faz com que é necessária sua reposição em média de 4 em 4 anos, ao contrário do convencional, que é feito basicamente em toda a plantação. Pode pular, Fernando. A aplicação do pó de rocha pode resultar em uma melhora da estrutura física do solo, proporcionar um melhor desenvolvimento e maior atividade dos micro-organismos, dos fungos, das bactérias benéficas do solo, um melhor enraizamento das plantas, diminuir a densidade do solo, aumentar a porosidade e se obter maior infiltração de água. Pode pular, Fernanda. O nosso trabalho de TCC vai ter como objetivo avaliar as respostas da cultura do milho com diferentes tipos de adubação. Nós vamos montar baterias de tratamento de fertilizante na cultura do milho, com repetições utilizando pó de rocha à base de calcário, gesso, ardósia, serpentinito, com diferentes doses que nós vamos usar. Vamos avaliar a produção de biomassa de raízes, do caule e folhas da cultura, mediante aplicação de diferentes tipos e doses dos pó de rocha. O Brasil, né, ele tem um papel importante no consumo mundial de fertilizantes, né? A safra agrícola vem crescendo ano após ano e, na mesma proporção, cresce o consumo, né, de fertilizantes. Aí está uma tabela que a gente tirou do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. São os valores que saem do país todos os anos em dólares, né, para importação de fertilizantes. A gente sabe que o país tem um fator de entrada e saída de moeda que se chama balança comercial, né? A gente exporta produtos e compra produtos. Então, quanto menos a gente importar, a gente conseguir aqui no nosso próprio solo os meios para se produzir, mais é a vantagem que o país tem frente a outras nações. Interessante ressaltar, né, que teve algumas oscilações de valores em determinados períodos. Os valores seguiram uma trajetória crescente ao longo dos anos. Em 2014 em diante apresentou uma ligeira queda, imagino eu que foi até pelo valor do dólar, né? Estava mais barato comprar, e agora assumiu valores aí da marca ultrapassou desde 2017 a marca de $1 bilhão em compra de fertilizantes. Então, é estratégico para o país buscar novas fontes, né, para diminuir esse peso que esses insumos têm sobre as planilhas de custos de produção. Hoje a gente está vivendo um momento que o dólar está caríssimo, né? Então, adubo que chegou a valer R$ 1.200 a tonelada, hoje já está encostando os 3.000. A gente sabe que o país vive um bom momento, né, que o valor do milho, da soja, os preços das cotações no mercado estão bons, mas o custo de produção também está alto e afeta principalmente aqueles pequenos produtores que dependem de insumos, mas que não são exportadores, né? Tendo em vista nessas questões, a gente vê a importância que o país tem em fomentar a pesquisa dessas fontes alternativas de nutrientes, né? Diminuindo a necessidade de importação e o peso desse segmento no déficit da balança comercial. Então, a rochagem, né, é uma técnica, esse termo é novo, mas é uma técnica antiga, né? A abertura aí do Alto Paranaíba, do Cerrado, foi possível mediante a aplicação de calcário no solo, um corretivo de acidez, né? Então, a técnica da moagem do calcário para correção de solo também faz parte do contexto da rochagem, né? Apesar de que
A calagem já é um conceito amplamente divulgado e bem aceito e já dominado pelos produtores. A rochagem ainda está a rochagem no sentido de aplicação de remineralizadores ainda está germinando e encontra resistência de alguns, principalmente por meio da propaganda negativa feita por parte do pessoal da indústria de fertilizantes, indústria de insumos, né? Então, dos principais propósitos da rochagem é reduzir essa dependência, né, da agricultura pelo uso de fertilizantes químicos, né? Os pós de rocha, segundo a legislação, ele tem que conter no mínimo 10% de soma de bases para poder ser considerado como remineralizador de solo. E essas bases são imprescindíveis para o desenvolvimento das plantas. Ela é uma prática antiga, né, e é considerada a fertilização inteligente. Muitos fertilizantes que são vendidos hoje no mercado são considerados especiais porque oferecem essa tecnologia da liberação gradual, gradativa dos nutrientes. E os pós de rocha, por sua característica de serem duros, né, mas da solubilidade ser menor, já tem essa liberação gradual naturalmente. E eles também são chamados de remineralizadores, né? E uma das questões importantes para viabilizar o uso de pó de rocha é que esses pós sejam obtidos por meio do aproveitamento de rejeitos, né? Existe o calcário, por exemplo, de Arcos, grande parte do calcário que é comercializado, ele é um rejeito, ele é um subproduto da britagem, né? O processo de britagem libera muita poeira, essa poeira é aspirada, canalizada e armazenada. O gesso agrícola também é um subproduto da fabricação do supercintos. E na região de Pompéu, né, que é onde moram os integrantes desse grupo, é um importante polo de produção de ardósia, né? Tem várias mineradoras de ardósia, e essas mineradoras têm pilhas gigantescas que têm esses rejeitos da mineração. Então, o que nos motivou a caminhar o nosso projeto nesse sentido é buscando fazer um estudo sério, né, e ver o potencial de resposta desses remineralizadores sobre as culturas agrícolas. Nos trabalhos que a gente buscou para fazer base da nossa bibliografia, a maioria dos experimentos foram utilizados a adição de pó de rocha em solos já cultivados, né? E a diferença do que a gente está querendo propor é utilizar o pó de rocha em solos pobres, né? Em solos que, por sua natureza, têm baixa concentração de elementos químicos, né? Os neossolos e os cambissolos. Então, o local do experimento, né, é a Fazenda Ovelha Negra, no município de Pompéu. Essa fazenda está situada numa região onde uma massa de presença, uma massa de cambissolo, que é o solo característico do local. O clima do local é o clima da região mesmo, enquadrado como tropical e savana, né? O inverno é seco, o verão chuvoso. A temperatura média mensal do município é de 22 graus, e a temperatura máxima registrada, a temperatura máxima na média mensal é de 24,7 graus, registrada nos meses de outubro e fevereiro. A temperatura mínima média mensal é 19,3 graus, registrada no mês de junho. Esse 24 graus não é a máxima temperatura registrada, é a máxima média mensal. E os 19,3 também é a média das temperaturas mínimas diárias. A precipitação média anual observada nas normais climatológicas de 1981 a 2010 foi de média 1.239,3 milímetros de chuva por ano. E essa quantidade é uma quantidade que, em tese, seria suficiente para a maioria dos cultivos agrícolas praticados na região, porém acontece uma concentração de chuva em alguns períodos e veranicos muito extensos em outros, que prejudica, né, a agricultura no município, que gera dificuldade na produção. Boa noite. Então,
variedade utilizada, né? A gente escolheu para falar. Tá ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. É porque eu fiquei na dúvida aqui, se não está. Boa noite. A variedade utilizada... Pode pular o slide, Fernando. Pula o slide aí. Será utilizada uma variedade de milho híbrido. A linhagem será escolhida na ocasião do experimento, pode ter algumas mudanças nesse período, para a gente escolher essa linhagem de milho, que pode, até em relação ao clima, pode ter alguma linhagem nova, assim, materiais mais estudados para a nossa pesquisa. Então, ela não foi citada por esse motivo, dando preferência para materiais com maior resistência a esses estresses hídricos e a solos de baixa fertilidade, com um pouco mais de acidez, talvez, né? De acordo com as análises a serem feitas. Pula o slide, Fernando. Serão feitas algumas baterias de teste, né? Sendo uma testemunha, apenas com o solo, sem nenhuma adubação, e outras baterias separadas. Uma bateria com adubação, adubação, na verdade, não é adubação, é um remineralizador e calcário, né? Outra com calcário e gesso, e esse remineralizador, e outra com fosfato reativo, uma quarta com pó de rocha e serpentinito, e uma com a rocha de ardósia, que é a da nossa região. E o tratamento 6 com todos esses materiais anteriores. Cada tratamento contará com 6 repetições para analisar a real situação. Pode ser que algum tratamento tenha alguma coisa que não possa ser considerado nos dados, né? Alguma interferência aqui não seja esperada, e para isso terão 6 repetições para que possa ser avaliado a média real do ensaio. O solo característico, como já foi citado, é um cambissolo, um solo pobre, caracterizado pela baixa fertilidade, é um solo facilmente carreado pelas chuvas, né, com um processo erosivo muito grande, sendo necessário ter todas as cautelas em proteção de solo, por ser um solo de alta condição erosiva. É importante fazer as contenções, curvas de níveis, para evitar um risco de erosão e perder até um trabalho. É um solo que tem um teor de argila tem um baixo teor de argila e areia e elevado teor de silt na constituição. Vamos lá, Fernando. A análise solo, para dosar a quantidade de fertilizantes, vai ser feita a análise solo, né? Óbvio, como qualquer plantio. Uma análise de 0 a 20, de 20 a 40, com o objetivo de analisar a saturação de base, capacidade de troca catiônica, somas de base, teor de fósforo, potássio, boro, zinco, os micronutrientes e macronutrientes em geral, e uma análise física para conhecer o teor real de argila, silt e areia no solo. Vamos lá, Fernando. Os ensaios químicos para obter a composição dos diferentes pó de rocha, será feita a análise do produto como sendo fertilizante e também como análise solo, pelo método de análise solo, para a gente avaliar o que a planta está obtendo desse material, se realmente é do material ou se está vindo de liberação do solo, lenta do solo. Para isso a gente tem que avaliar, para a gente subtrair o que tem do solo
e ter certeza que a planta está absorvendo da rochagem, dos pó de rocha. Os testes de produtividades feitos utilizando tecnologia de rochagem se deram sempre com solos férteis. Então, Então, nosso objetivo foi fazer em cambisolos e neossolos, os solos mais pobres, para realmente ter certeza de que essas rochagens estão trazendo um benefício ou se as plantas estão apenas obtendo a sua nutrição através de solos que já têm um nível alto de adubação, de reserva no solo. Então, muitas vezes um solo muito bem trabalhado, a planta começa a absorver a reserva que está no solo e as pessoas podem achar que seja rochagem. Para ter certeza que realmente essa rochagem está tendo um efeito, a gente vai fazer justamente num solo pobre, onde não existe essa reserva. Como os pó de rocha são produtos que têm uma característica de baixa concentração individual de nutrientes, a taxa de liberação é lenta. Então, tem esse problema no nosso ensaio de correr o risco de fazer da liberação ser lenta e, às vezes, a gente não colher um fruto imediato, né, nesse primeiro cultivo. É isso aí, nosso trabalho. Muito obrigado. Beleza, vamos lá. Vamos a algumas considerações. De forma geral, pode deixar aí o trabalho, gente. Quando vocês terminarem, deixa o trabalho. Gostei do trabalho de vocês. Acho que está no caminho. Mas eu faria algumas alterações, tá? E aí pensando já no TCC. Volta lá no objetivo, por favor. Lá no objetivo, a gente divide, né, o objetivo em objetivo geral e objetivo específicos. Aí tem 2 objetivos, mas, na verdade, esse de cima ele não é o objetivo. O de baixo é seu objetivo geral. Aí, ó, avaliar a produção. Qual que é o seu objetivo geral? Avaliar a produção de biomassa de raiz, folha do milho, mediante a aplicação de diferentes tipos e doses de remineralizadores que pode rocha. Esse é o seu objetivo geral. Essa frase aí de cima, ela é um pedaço da metodologia. É como você vai chegar ao objetivo geral. Então, ela não deveria estar aí, ok? Na revisão, ficou muito claro que vocês falaram, passa um slide. Aí, você começou a revisão, nessa parte aí, mas tem que estar ali escrito ali em cima, revisão de literatura. Tá? Ali em cima tem que estar escrito revisão de literatura, e aí você vai falar da forma como foi falado, e que ficou muito claro, né, a importância do trabalho e de trabalhos desse tipo nessa questão. Mas deve estar ali em cima o título, revisão de literatura. Eu senti falta no trabalho de vocês de mais elementos, alguns elementos visuais. Por exemplo, esse slide tem um elemento visual que é uma tabela, né? Eu senti falta demais disso, eu senti falta de mais tabela, mais quadros, senti falta de ilustração. Você pode achar, vocês às vezes acham que não faz diferença, mas faz muita diferença para quem está vendo a apresentação de vocês, nem que seja uma imagem ilustrativa. Muitas vezes a gente vai trazer imagens, tabelas, quadros cheios de informação, como essa tabela aí. Mas, às vezes, a gente pode trazer, sim, alguns elementos visuais, imagens simplesmente ilustrativas, porque a parte visual dos slides é importante. É tão importante quanto o conteúdo técnico desses slides. Beleza? Então, senti falta disso no trabalho. Vai passando aí os slides, por favor. Lá na metodologia, material e métodos. Pode ir passando. Beleza, deixa eu ver aí. Aí, por exemplo, a parte de tratamentos. As hipóteses, elas vêm lá junto depois do objetivo, né? Mas tratamentos. Esses 2 slides de tratamentos é um exemplo de slide que ele poderia estar tudo dentro de um slide
com um quadro. Então, seria um quadro de 2 colunas, várias linhas, com primeira coluna, tratamentos, né? T1, T2, T3, T4. Segunda coluna, descrição do tratamento. Tratamento 1, adubação calcária. Tratamento 2, adubação calcária mais gesso, e assim por diante. Esse é um exemplo claro de um momento que vocês poderiam ter utilizado e podem ainda, né, para o TCC utilizar um elemento grave. E outra coisa, que esse já é um erro para a apresentação de um TCC, já é um erro mais grave, passou bem do tempo. Não pode passar do tempo, pessoal, de forma alguma. De forma alguma. Isso aí, em qualquer tipo de apresentação assim, avaliativa, seja para um TCC, uma seleção de alguma coisa, um concurso público, não pode de forma alguma passar do tempo. Aí a gente tinha um tempo de 10 a 15, vocês utilizaram acho que 17, alguma coisa assim, que eu parei de contar aqui. Então, atenção a isso. Como é que a gente tem certeza do tempo que vai levar? Treinando a apresentação em conjunto. Beleza? Mas é isso. Valeu, obrigado. Obrigada. Aqui, pessoal, estou fazendo... Beleza, professor. Tomamos nota aqui da sua explicação e agradeço aí a sua compreensão, sua paciência, sua ajuda. E, se Deus quiser, nós vamos fazer um bom trabalho com a sua... Não, com certeza, tenho certeza disso. Eu que agradeço. Aqui eu estou fazendo críticas construtivas, tá? Mas o trabalho, posso ter falado muitos pontos, mas são ajustes. Não tem nada crítico aqui, né? É realmente para melhorar, refinar aí, né? Aperfeiçoar o trabalho de vocês, que já está bom. Beleza? Vamos ver aqui. Agora, deixa eu ver. Carlos, Túlio e Victor. Estão aí já? Sim, estamos aqui. Beleza, pode começar. Positivo. Boa noite, pessoal. Nosso trabalho a gente vai tratar principalmente sobre o efeito da fertirrigação com a utilização dos dejetos suínos em uma área de pastagens, com braquiária brisanta, cultivar marandu, o conhecido braquiarão na área da gente. O trabalho é composto por mim, Túlio, o Carlos Eduardo e o Vitor. Só um minuto, saiu aqui da tela. Então, primeiramente, igual a gente sabe, o Brasil é um país que ele tem um grande índice tanto de produção quanto de exportação de carne bovina, e essa criação desses animais, a maioria delas é utilizando pastagens como fonte de alimentos. Esse método de criação de animais a pasto, ele tem uma vantagem, porque o produtor ele não vai ficar refém dos preços de grãos, por exemplo, que tem tido preços muito altos, e principalmente por conta da escassez de chuva, por conta de insumos muito caros no mercado, e porque o país também é um grande exportador de grãos. Sendo assim, acaba tendo pouco para o mercado interno, muitas vezes tem que ser até importado para cá. Então, ele fazendo essa criação a pasto, ele evita esse problema. Mas um problema muito grande que vem apresentando as pastagens brasileiras são que estão com um nível de degradação muito alto. E isso acaba sendo um problema porque acaba tendo uma baixa unidade animal por hectare. A unidade animal é um parâmetro que eles utilizam, que seria um animal de 450 quilos, e por essas pastagens degradadas, isso vem sendo um problema. O Brasil vem tendo dificuldade quanto a isso. Para que melhore em relação a isso, existem alguns processos que a gente tem que passar na área, que seria principalmente ligados a manejo de solo, como a análise periódica, adubação,
recuperação ou renovação de acordo com a necessidade. E entre esses processos a gente pode citar a fertirrigação. A fertirrigação é um processo em que é feita a irrigação e juntamente com ela utiliza-se nutrientes. E um desses tipos de fertirrigação que também seria um manejo visando essa recuperação, renovação de pastagens, seria a utilização de água residuária da suinicultura, seria os dejetos. Ele é um método que você consegue suprir necessidades hídricas e nutricionais, e ele ainda auxilia porque você pode fazer um descarte correto desses dejetos. E, assim, evita contaminações. Ela tem uma grande capacidade nutricional e para que essa irrigação, essa fertirrigação com esses dejetos seja utilizado, é necessário que tenha todo um processo de tratamento para que ele esteja no ponto de sua aplicação. Então, o trabalho da gente, a gente vai tentar focar em falar um pouquinho sobre a área de pastagens e sobre a fertirrigação, para a gente conhecer melhor e buscar bons resultados, pois pode auxiliar tanto em questões ambientais, econômicas, porque você vai onerar um custo, e produtivo, que vai aumentar a produção. Boa noite, turma. Vou falar dos objetivos. O objetivo geral do trabalho é analisar o efeito da fertirrigação com resíduos de dejetos suínos em pastagens com braquiarão, visando o incremento da produtividade da pastagem. Nosso objetivo específico: definido o potencial nutritivo do dejeto a ser utilizado, vamos avaliar em piquetes com diferentes dosagens do mesmo qual o tratamento vai nos proporcionar melhor qualidade bromatológica da forragem, comportando assim maior capacidade animal por área. Entrando na revisão, a gente vai falar um pouquinho sobre a criação de animais a pasto, que as pastagens, ela apresenta um papel fundamental na pecuária brasileira, porque através do sistema de criação a pasto, você vai conseguir ter menores custos, tanto para a produção de carne quanto para a produção de leite. E, sendo assim, a gente, procurando saber, viu que através das pastagens, você consegue os menores custos de produção de carne no mundo. Porque no Brasil, além de apresentar características climáticas desejáveis para o desenvolvimento de pastagens, ainda apresentam uma grande extensão territorial, e isso auxilia. Igual a gente chegou a comentar, a vantagem de se ter a criação de animais a pastos é que você não vai ficar refém de fatores instáveis, como questões de mercado. E através da otimização dessa produção da forragem, e você conseguindo melhorar a eficiência, você vai conseguir um desempenho animal e uma produção de animal por hectare maior. E esse é o principal objetivo que a gente tem no manejo das pastagens. Em relação às pastagens brasileiras, de acordo com o censo que foi obtido no ano de 2006, o Brasil tem uma área de pastagens de 172,3 milhões de hectares, e essas pastagens têm como um papel fundamental a produção a baixos custos. Se você pegar hoje, as pastagens trazem um problema, as pastagens brasileiras têm um problema em relação a que a maioria delas são cultivadas em áreas que não são cultiváveis por outras culturas, áreas de fronteira agrícola, por exemplo. E isso acaba sendo um problema, porque há um baixo nível de tecnologia nessas áreas e também um baixo uso de insumos. E isso, por ter esse baixo nível de tecnologia, se essas áreas de fronteiras agrícolas baixadas, acaba tendo um grande nível de degradação nas pastagens brasileiras. Se for olhar hoje, provavelmente, praticamente 70% das pastagens brasileiras vão apresentar algum estágio de degradação.
porque existem diferentes estágios. Mas olhando por um lado positivo, se você pegar essas pastagens que estão degradadas, você vai ver também que, como tem uma grande área de pastagens, o país tem um grande potencial para aumentar a produtividade, simplesmente recuperando essas áreas que são improdutivas. E então o que os produtores brasileiros têm procurado é fazer um refinamento, buscando principalmente o aumento e a eficiência da produção animal nessas áreas de pastagem. Em relação à bovinocultura de corte no Brasil, o Brasil é uma das principais redes de proteína mundial. E o agronegócio brasileiro, igual todos nós sabemos, é de destaque em relação ao mundo, como a gente é muito conhecido como produtor de alimento. E tem um sistema de produção de alimentos muito competitivos. Se for comparar em relação a outros países, o Brasil teve um grande aumento no rebanho nos últimos anos, e ele é o primeiro em tamanho de rebanho, mas ele ainda é o segundo em produção de carne. Mas, por exemplo, os Estados Unidos, que fica em primeiro, e o Brasil vem logo atrás, ele tem o custo para se produzir lá é muito mais alto, porque além deles utilizarem sistemas de confinamento, eles têm muitos gastos com alimentação e grãos. Em relação à bovinocultura de corte no Brasil, ela é bem definida em praticamente 3 etapas. Entre essas etapas está a etapa da cria, que seria a reposição ou a criação do bezerro, a recria, que é a época que o animal vai para a engorda, e a terminação, que é a etapa em que o animal já atingiu a arroba necessária, e isso é que é o ganho de carcaça para poder descartar aquele animal, ou seja, para vender aquele animal para o frigorífico, no caso, para o corte. Agora, em relação à fertirrigação, a irrigação com fertirrigação tem apresentado um crescimento no país, e ela pode auxiliar para que se tenha uma melhor qualidade nutricional nas forrageiras e também auxilia no manejo racional no sistema de produção. Ela a prática de suinocultura é uma prática intensiva, e nela ocorre um grande acúmulo de dejetos, e esses dejetos são muito poluidores. Então, uma forma que foi utilizada visando um descarte correto desses dejetos foi a utilização como fertilizante, que até hoje tem sido um dos métodos mais aceitos entre os produtores. Os dejetos suínos, eles apresentam como vantagem suprir necessidades hídricas e nutricionais, e graças a esses incrementos devido à utilização desses dejetos, ele consegue aumentar a produtividade. Uma das vantagens desses dejetos é que eles têm grande capacidade de extração do solo, de nutrientes no solo. Sendo assim, ele vai diminuir a necessidade de aumento de lagoas, porque à medida que você vai produzindo, você consegue colocar esses dejetos aplicando nas pastagens, após ele passar por um período de tratamento, e assim você vai esvaziando uma e tem essa vantagem, e também de equipamentos de aplicação, porque você vai aplicando gradativamente e vai usando o mesmo equipamento. Os dejetos podem ser usados para adubação em diversas culturas, e eles se mostram viáveis, porque a maioria desses dejetos que são encontrados, eles se encontram na forma líquida, então ele é de fácil aplicação. Se for pegar de acordo com os dados, o Brasil é o 4º maior produtor de carne suína, tendo um rebanho muito grande, e nesse rebanho apresenta uma média de 10 litros de dejetos por dia. Os dejetos, eles têm uma vantagem porque eles apresentam grandes teores de macro e micronutrientes, entre eles nitrogênio, fósforo, potássio, entre outros micronutrientes também que são essenciais,
e eles ainda contêm teor de matéria orgânica. Sendo assim, esses nutrientes são advindos das dietas que são feitas para esses animais, que acabam tendo um baixo aproveitamento, então você tem um grande volume de nutrientes que são bem utilizados para as culturas. A quantidade de dejetos que vai ser utilizada para a cultura, isso vai depender dos níveis de nutrientes do dejeto, isso você pode definir de acordo com fazendo análises, e através de você ter essas análises e saber a quantidade de nutrientes dos dejetos, você consegue colocar mais ou menos as doses que você vai utilizar, evitando ter uma adubação acima da média de nutrientes em excesso. Os principais sistemas de aplicação desses dejetos são por irrigação com canhão aspersor, pelo trator ou com um tanque distribuidor. E é importante falar também que, para se ter o mínimo de perda desses dejetos, você deve fazer uma distribuição com horários com menor incidência solar, e assim também você vai ter uma rápida incorporação no solo. E também é importante fazer o mais próximo do plantio da cultura, para ter melhor aproveitamento. Isso aqui é um fluxograma do que é o método de trabalho que a gente utilizou. O primeiro vai ser a gente escolheu o local do experimento, e a partir daí a gente vai fazer a divisão de piquetes, que seria as áreas onde vai ser feitos os testes, vai ser aplicado a água residuária de suinocultura, logo após a análise de matéria seca e bromatologia, para a gente chegar no resultado. Boa noite, turma. Os materiais e métodos. O experimento nosso será feito na Fazenda Caxambu, que fica localizada em Pinduquinha, no município de Conceição do Pará, Minas Gerais, onde serão utilizadas duas áreas onde é utilizado atualmente como manejo intensivo de pastagens. O latossolo predominante na região é o latossolo vermelho-amarelo. A região possui o clima tropical típico e a precipitação é de 1.600 milímetros. Na propriedade são alojados 5.000 animais suínos, no caso, em terminação, divididos em 4 galpões, cada galpão para 1.250 animais. Eles produzem um total de 30 metros cúbicos diário de água residuária. Além disso, na hora que a água residuária ela toda vai para a lagoa lonada de estabilização, onde ficam por 120 dias, e após esses 120 dias elas são aplicadas na pastagem. Lá é utilizado o sistema de fertirrigação por canhões desde o ano de 2009. No caso, é utilizado na propriedade quase toda em braquiária brisanta, cultivar marandu, que é utilizada a braquiária para alimento de bovinos no sistema a pasto. O dejeto, após ele sair dos galpões, ele cai em uma primeira lagoa. Essa lagoa é uma lagoa de alvenaria. Essa lagoa de alvenaria, ela possui uma centrífuga, que é o batedor. Volta um slide, por favor, Túlio, para eu explicar. Essa daí, primeira foto à esquerda. Esse primeiro tanque de alvenaria, vocês estão vendo o motor em cima dele, possui um batedor. O que o batedor vai fazer? Agitar as moléculas de toda a água residuária que cai nele, e com isso vai misturar bastante tanto o dejeto líquido do sólido, que vai ser sugado por essa bomba que está aí atrás, azulzinha. Nessa parte aí onde está a carreta, a parte sólida do dejeto todo cai, e essa parte sólida pode ser tanto utilizada na propriedade para composteira, onde que ficam os restos de animais mortos, você coloca isso por cima para cobrir e produzir um adubo orgânico, tanto para adubação também de pastagens. No caso, nós estamos preocupados com a água residuária. Então, a água residuária ela sai desse complexo e cai na primeira lagoa. Pode passar, por favor, Túlio, a foto, a imagem. Essa lagoa à direita de vocês. Essa é a primeira lagoa de estabilização, essa é a lagoa primária. O dejeto fica nela por, provavelmente, mais ou menos 90 dias. Pelos cálculos dos animais
pela água produzida e depois dela, por gravidade, cai para essa lagoa do lado esquerdo de vocês aí, onde vocês estão vendo, que é a lagoa secundária, que fica por mais 30 dias, aonde que esse dejeto sai. Volta uma foto, por favor, Túlio. Isso. O dejeto sai por essa bomba à direita e é fertigado por tubos de 3 polegadas para o pasto. É uma bomba de 12 cavalos, normal, onde que vai bombear todo esse dejeto líquido, já estabilizado, para os pastos e, no caso, vai passar por canhões. Sobre a área, a gente fará um corte nela toda. Pode passar dos slides, Túlio, por favor. A gente vai fazer um corte para a uniformização das forrageiras, elas ficando a 15 centímetros do solo. Será utilizada uma moldura de 1 por 1 para fazer a medição, onde será cortado rente ao solo toda a braquiária. Ela vai ser pesada para ser medida a matéria fresca, e depois essa mesma braquiária que foi pesada, ela vai ser colocada no a matéria fresca, e depois ela será colocada no micro-ondas para fazer a medição da matéria seca dela. Pode passar, por favor. Tratamentos a serem utilizados e método experimental. De acordo com métodos de tratamentos encontrados na literatura, o melhor método experimental é o que é utilizado no processo de delineamento em blocos casualizados, apresentando um fatorial 2x4, havendo 4 repetições, que o fatorial 2x4, o 2 representa com e sem irrigação, e o 4 representa os 4 níveis de dose de dejetos que serão aplicados, certo? Pode pular, Túlio. Vamos ter uma primeira testemunha, somente ela, sem dejeto e sem irrigação, a segunda com somente irrigação, e vamos ter aplicações sequenciais com e sem irrigação de 50 metros cúbicos, 100 metros cúbicos e 200 metros cúbicos por hectare de dejetos, certo? Pode pular, Túlio. Aí agora é o nosso cronograma, né, de atividades. Vamos cumprir o mesmo aí com essa marcação que está aí na planilha. Isso aí acabou. Obrigado, turma. Beleza, valeu. Bom, vamos lá. Pessoal, um problema assim grave, o tempo, 20 minutos. Então, eu quero que vocês imaginem, você no TCC de vocês. O tempo, ele bateu 15 minutos quando vocês terminaram a revisão. Ele bateu 15 minutos, 14 e tal. Imagina se lá no TCC eu falo para vocês assim, Carlos, Túlio, Vitor, o tempo acabou. Vou ter que paralisar a apresentação de vocês. Porque é isso que eu faria lá. E aí vocês teriam apresentado capa, tal, introdução, objetivo, e revisão. Vocês não teriam apresentado o trabalho em si, que lá seria, né, metodologia, resultado de discussão, e aqui é o material em métodos. Então, quero que vocês entendam a gravidade de passar 5 minutos do tempo. Isso é um erro grave. Você não pode cometer de forma alguma semestre que vem, de forma alguma. E senão a chance de ser reprovado é muito alta. Reprovados, né, é muito alto por conta disso. Bom, dito isso, eu vou fazer algumas outras considerações. A mesma coisa, eu achei, tirando, né, a parte de material e métodos, né, não é materiais e métodos, é material e métodos, que ficou ilustrado, né, tem as fotos, é a parte mais interessante do trabalho, justamente porque tem as imagens, tem a descrição das imagens. Faltou bastante elemento visual e tem muito texto na apresentação de vocês, tá? E isso fica cansativo, então pensem em reduzir esse texto para tópicos. Eu vi que vocês não leram, então se tem um texto ali e vocês não leram, será que é necessário mesmo ter aquele texto? Será que só um tópico
uma linha lá, um tópico, só para guiar vocês e quem está assistindo não é suficiente, já que vocês não leram esse texto? Provavelmente sim. Então, faltou elementos visuais. Lá nas imagens das lagoas e da bomba, enfim, vale a pena vocês colocarem numerações e nomes nas imagens, entendeu? Para guiar. Da mesma forma que você falou, começa aqui, fica tantos dias, depois vai para a lagoa assim assado, depois passa... Coloca a sequência das fotos de uma forma lógica, né? De onde os dejetos chegam, aquela primeira lagoa onde os dejetos chegam, aí depois vem a outra foto da segunda lagoa, né? Onde os dejetos permanecem, depois vem a foto da bomba, bombeando para o espaço. Então, tenta colocar numa sequência lógica, né? E e coloca também a descrição da escrita, uma breve descrição da imagem que está ali, que vai ficar, já está interessante, vai ficar muito melhor, pode ter certeza disso. Volta lá, né? Volta um slide aí. Mais um. Tá, aí então aí vocês poderiam ter colocado a mesma coisa, né? Um quadro, volta mais um, ou uma tabela. Espera aí. Tá, vai mais um, volta mais um. Beleza, aí o que ficou faltando aí depois dos tratamentos? Depois dos tratamentos, o que ficou faltando? Ficou faltando, beleza, você tem, eu entendi aí, você tem, vai lá para os tratamentos, pode passar duas aí. Aí, você tem aí os tratamentos, o controle, que é a testemunha, só a irrigação, 50 metros cúbicos aí por hectare de dejeto, 100, 200. Beleza, aí tem os tratamentos. Ok, você me falou os tratamentos, tá, mas vocês não colocaram. Tá, depois desses tratamentos, o que vocês vão medir nesses tratamentos? Qual que é o resultado desses tratamentos? O que vocês vão medir? Vocês não me informaram. E ainda, vou medir produção por hectare. Beleza, como é que vocês vão comparar essas medidas dos 8 tratamentos? Vocês também não me informaram. Então, a metodologia de vocês, que vocês me apresentaram aí, ela está incompleta. Olha só, vocês me apresentaram um trabalho de 20 minutos e ele ainda está incompleto. Talvez porque tenham gastado muito tempo da capa até a revisão. Ficou muito grande isso aí, ó. Da capa até o final da revisão, até o fluxograma, que é um ponto positivo, vocês gastaram 15 minutos. E aí depois mais 5 para falar da metodologia e ainda ficou faltando essas informações. Guilherme, as medições dos tratamentos, como é que serão medidos? Está no slide anterior a esse. Deixa eu ver. Antes, volta um. Aí, ó. Deixa eu ver. Antes de ocorrer coleta, se vai um corte para cá. Tá. Na verdade, não é nem aí não, Guilherme. Teve um slide que eu não sei, é porque eu mexi no slide depois, eu até fiz 2 envios para você. É porque eu modifiquei no slide, eu acho que ficou faltando o pedaço, que a gente vai fazer a comparação através de outros trabalhos que a gente encontrou, que eu até tinha feito a citação, eu fiz a citação no trabalho, eu acho que eu esqueci de colocar no slide, eu coloquei só no trabalho, ou ficou em outro slide que está salvo no computador. Entendi, mas aí você concorda que não está aí, né? Sim, não está aí. Tanto que na hora que você falou, eu passei para ver se ela não estava antes do cronograma. É porque ela não ficou aqui não, tá certo. Beleza, você entende a importância disso também, né? De ter isso. E tanto que, se eu não tiver colocado, lembrar de colocar no slide, na hora que o senhor for olhar no trabalho escrito, o senhor vai ver que a gente colocou. Pode ter sido uma falha, ter esquecido de colocar no slide. Beleza. Então, esse aí foram as principais alterações que vocês precisam fazer. Ó. Reduzir aquele espaço da capa até a revisão, está muito grande, está 15 minutos,
reduzir aí para, no máximo, estourando 10 minutos, 9, 10 minutos. Então, vocês têm aí 5, 6 minutos para cortar na carne. E faz parte, não precisa falar tudo de tudo. E aí, a metodologia realmente ficou faltando essa parte que é muito importante, né? Ela separou na metade. Você falou os tratamentos, aí eu falei, beleza, agora ele vai falar o que ele vai medir e como é que ele vai comparar essas medições. E aí não veio. Aí você já veio com um cronograma e aí fica um projeto não completo, né? Beleza? Mas aí fica as minhas considerações. Ok? Ok, Guilherme, obrigado. Beleza, valeu. Bom, agora é Priscila e Amanda. Oi, Guilherme. Oi. Boa noite. Boa noite. Vou tentar compartilhar aqui. Tá aparecendo aí? Tá, só falta colocar no modo apresentação. Pessoal, antes da Priscila, a Amanda, ela não está no... O que acontece? Ela começou, sabe? Só cair do nada. Ela trocou de faculdade, ela saiu da faculdade. Entendi. Aí eu vou ter que dar seguimento sozinho. Você me mandou um e-mail uma vez falando disso. Eu peço desculpa, eu não estou muito bem, viu? Estou custando conversar. Mas eu vou tentar passar a minha ideia aqui para vocês, ver se eu consigo mostrar para você a minha ideia, entendeu? Por que você está mal? Oi? Eu não sei se eu estou com Covid, eu estou com febre o dia inteiro e dor de cabeça. Entendi. Mas eu vou fazer o exame. Então, você prefere apresentar outro dia? Vou tentar aqui, acho que eu vou falando devagarzinho, que eu acho que dá para chegar até lá no final, dá para conduzir. Posso transferir para o dia 28. Não, vou apresentar de uma vez, sabe? Porque lá para o final do mês eu tenho o estágio para apresentar, senão eu fico com muita coisa. Beleza. Boa apresentação. Tá bom? Tá bom. Então tá. Antes da Priscila começar, só um minuto, Priscila. Pessoal, daqui a pouco às 9 horas, e vocês compartilham com os colegas, a gente vai ter o primeiro dia das bancas de TCC. Então, seria muito importante que vocês acompanhassem, tá? A gente vai ter 2 bancas e vai ser, né, se eu permanecer como o professor dessas disciplinas, vai permanecer de forma bem semelhante, vai ser conduzido de forma semelhante. E os professores também não devem mudar muita coisa, né? Às vezes acrescenta um, o outro sai, mas devem ser os mesmos também. Então, seria importante que vocês acompanhassem logo mais às 21 horas. Eu vou, enquanto a Priscila estiver apresentando, eu vou mandar no chat aqui o link. Beleza? Pode ir lá, Priscila. Então, vamos lá. O meu trabalho vou falar sobre o alface, né? O desempenho da alface crespa em resposta a diferentes fontes de adubação nitrogenada. O meu orientador aí é o Carlos Pedrosa, o orientador Vinícius, né? Me ajudou muito, todos os dois. Existe, né, vários outros tipos de alface. Eu escolhi a crespa, tem a lisa, tem outros tipos, mas eu escolhi trabalhar com a crespa, que é a alface Lactuna sativa. Ela é uma hortaliça folhosa, é a segunda mais consumida no país. Então, hoje aí, o consumo da alface é muito grande entre todas, até em segundo lugar de todas as folhosas. É uma planta herbácea, de folhas comestíveis, né, característica por crespa ou lisa, cultivada em pequenas ou grandes áreas. É uma hortaliça que possui uma grande necessidade de nutrientes, e sendo um desses nutrientes, um dos principais é o nitrogênio, que chega a ser um segundo nutriente mais absorvido pela alface.
né? Sendo que o fornecimento deve ser adequado do nitrogênio, que é um dos principais fatores do manejo, em que leva a ter uma alta produtividade com o balanceamento desse nutriente e um alto índice econômico, que é da produção de alface. Os objetivos meus nesse trabalho é o seguinte: o objetivo geral é avaliar os efeitos da aplicação de doses de fontes nitrogenadas no desenvolvimento e produtividade da alface crespa. Em específico, eu quero avaliar número de folhas, tamanho de folha, altura da planta, diâmetro do caule, tamanho da raiz, a massa fresca da parte aérea da planta. E com isto, eu vou avaliar o melhor tratamento que será utilizado no desenvolvimento e a melhor produtividade na alface. Então, em específico aqui, eu vou trabalhar em todas as medidas cabíveis das folhas. Hipótese. Dentre as expectativas desse projeto experimental, deseja-se, de maneira geral, a obter plantas vigorosas, sadias e aspectos visuais e físicos da planta serão considerados, levando em consideração se haverá diferença em cada tratamento. Então, a hipótese aí, vai ter diferença no tratamento 1, tratamento 2? Essa aí seria as hipóteses. Em revisão literária aqui, eu trouxe falando sobre o nitrogênio. Então, o que é o nitrogênio? É um dos principais nutrientes, não só para a folhose, mas todas as plantas, mas no caso da alface, a alface absorve muito nitrogênio. Então, isso aí deve ser balanceado de uma forma certa, porque em excesso vai causar problemas. Então, o nitrogênio, ele é responsável pelo metabolismo fisiológico, ele está relacionado diretamente com a formação de proteínas e é o segundo nutriente mais absorvido, já tinha falado, das folhosas. Ligado diretamente em alta produtividade de folhose. E, com isso, o nitrogênio está em alguns tipos de adubos, como a adubação orgânica, de esterco de animais, e adubações químicas, né, que é o sulfato de amônio e ureia, que possui esse alimento. Este projeto experimental deseja obter plantas vigorosas e sadias, mantendo controles de pragas e doenças. Então, além da condução minha do projeto, vou estar mantendo o controle de pragas e doenças para a gente não ter nenhum problema futuro no final do projeto. Material e métodos. Eu vou conduzir esse projeto numa comunidade aqui rural aqui de Pará de Minas, chama Sítio Olhos d'Água. Sítio Olhos d'Água, fica perto aqui de Pará de Minas mesmo. Clima da região média 21 graus, o tipo de solo avaliado no local. Latossolo vermelho, areno, argiloso. Existem tipos de cultivares. Eu escolhi cultivar Vanda crespa, que eu vou trabalhar com ela. Vai ser bandejas com 200 células. Essas cultivares vai ser fornecida por um viveiro que tem aqui em Pará de Minas mesmo. Já até mandei germinar as mudas daqui, acho que início de julho já está pronto. A gente já vai dar início no plantio. Vou trabalhar com o sombrite preto 50%, que é o alface é muito sensível à alta temperatura, então tem que trabalhar com algo protetivo ali. Então, eu escolhi o sombrite preto 50%. A irrigação que eu vou utilizar, localizada, né, que é o quê? É os gotejos, as fitas de gotejo, e vou também utilizar aspersão, para a gente ter uma melhor absorção aí dos nutrientes, tudo, né? Então, tendo água ali o tempo todo. Os tratamentos tratamentos nitrogenados, será 4 tratamentos em 5 repetições. Vamos lá. Aqui eu fiz uma tabelinha para explicar. Os tratamentos, eu vou usar tratamento 1, tratamento 2, tratamento 3, 4 e 5. No tratamento 1, testemunho, sem adubo nem nada. O 2, vão trabalhar com esterco de galinha. O 3, esterco bovino. O 4, sulfato de amônio. E o 5º, ureia. Então, lembrando que todos esses tratamentos têm uma porcentagem de nitrogênio nela. Essa medida, esse 60 quilos por hectare, isso aí é a necessidade, só que no caso lá não vou usar essa quantidade toda. Na hora lá eu vou fazer um cálculo lá para ver a quantidade que eu vou usar certinho.
Isso aqui é um esboço que eu fiz antes mesmo de começar o projeto para levar lá para o campo. Eu fiz como se fosse no papel um esboço dos canteiros. E como que vai funcionar? Cada canteiro tem 1,5 metro de largura e 6,5 metros de comprimento. O que eu fiz? Eu separei as parcelas, só que estão todas sortidas. Você pode ver que cada tratamento está tudo sortido. O T2 tem um que está embaixo, tem um que está em cima. Então, para fazer em lugares diferentes, para a gente ter resultados diferentes, certo? Cada área de parcela aí vai ser 1,44 metro centímetros. Essa parte aqui. Os produtos que eu vou usar, né? Que eu já falei, que é o esterco bovino, esterco de galinha, a ureia e sulfato de amônio. Todos aí, o sulfato de amônio e a ureia eu vou comprar em lojas comerciais aqui do Pará. O esterco bovino e de galinha eu já providenciei aí numa comunidade, numa fazenda que vai me fornecer. Essa aí é a muda que eu vou trabalhar, que é a cultivar Vanda, né? Que eu vou estar... deve ficar pronta essas mudas no início de julho, que eu já até falei aqui. Etapas do projeto, vamos lá. Eu já comecei lá. No dia 13/5, início, né? Escolha do local, né? Fazer as medições e a limpeza. Então, eu peguei lá, estava assim, eu já aí, no dia 15/5, eu já fiz as medidas, né? Já formei os canteiros. Então, essa foto aí já mostra, já fiz a formação dos canteiros. A etapa 3, marcação de parcela. Então, eu já tirei as medidas, fiz os cortes das parcelas. Já está pronto as parcelas. E etapa 4, que foi do 5/6, eu fiz as identificações, né? As plaquinhas para identificar o local, identificar que está tendo um projeto experimental ali, o que vai ser usado ali, né? Daí dá para vocês verem qual que é o sombrite que eu estou usando. E aí eu coloquei as plaquinhas para identificar cada bloco. Bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4. As próximas etapas do projeto, o que vai ser? Vai ser a próxima semana, agora eu já vou fazer o teste de irrigação. A irrigação já está pronta lá. Eu só vou confirmar se está tudo funcionando bonitinho, se não tem nenhum problema, antes da gente entrar com o plantio. Depois é alinhamento, nivelamento dos canteiros, os furos para o plantio. Início de dia 3/7, está programado o plantio. Conclusão. Concluímos que dentro desse projeto a gente possa obter resultados satisfatórios e esses resultados tragam alta produtividade e qualidade do produto, seguindo todos os padrões que a cultura exige. Mas é isso mesmo. Beleza, vamos lá. Você falou um pouco rápido, né? Você teria ali mais 1 minuto, ficou abaixo do tempo, 9 e pouco, 9 minutos. Como é entre 10 e 15, você tem um tempo aí para gastar ainda. Então, por exemplo, a sua metodologia ela ficou bem explicadinha. Eu vou perguntar algumas coisas, mas ela ficou legal. Parte de material, não é materiais, material e métodos. Você focou bastante. Então, de forma diferente como o grupo anterior, né? Que você abordou pouco a revisão. Então, você poderia ter gastado mais aí 1 minuto, 2 minutos na sua revisão. Ok? Beleza. Seria interessante você adicionar o fluxograma no início da metodologia, do material e métodos. Uma coisa que eu achei bem interessante, em alguns momentos você falou, eu escolhi a alface que você vai ser o objeto do experimento é a crespa porque eu escolhi, porque eu quis assim. Mas por que você quis assim? Por que você escolheu a alface crespa? Por que eu escolhi a crespa? É porque eu acho que ela é mais consumida. Hoje você vê muito, e acho que tem muita produção eu, pelo menos, vejo mais, igual as hidroponias que eu conheço, que eu vejo mais produção de crespa. E já vi vários aspectos, artigos, todos os artigos que eu vejo muito da crespa. Aí eu decidi fazer na crespa e não a lisa, entendeu?
Beleza, você pode fazer da crespa, não da linha, você pode fazer da X, da Y, Z, não tem problema. Agora, você tem que justificar com alguma base. Uhum. Né? Aí, Então, você me no caso, é na mostrou introdução? Nesse caso, eu falo... pode ser na introdução, ou na metodologia, né? Mas principalmente na introdução, quando você vai fazer a introdução e a justificativa, né? Aí você justifica, escolher a alface crespa, porque ela é mais consumida em tal mercado, no Brasil, no estado, tal região, tal. Mas aí você, beleza, porque ela é mais consumida. Esse dado que ela é mais consumida não pode ser do que você, eu vejo mais sendo mais consumida, não. Pô, mas você é uma pessoa, você mora em uma cidade, você vai em contato com um número limitado de pessoas. Não, você não pode se basear nisso. Você tem que se basear em dados, né? Em dados de consumo de algum órgão, de algum artigo, de alguma revisão, de alguma fonte que fale para você, olha, a alface crespa, ela é a mais consumida pelo brasileiro, ou ela é mais consumida em Minas Gerais, ou ela é a mais consumida... afirmação mesmo, né? Oi? É como se fosse uma afirmação, do jeito que você está falando? Não entendi, repete, por favor. Como se fosse uma afirmação, do jeito que você está falando. Você tem que afirmar a sua escolha, mas não baseado na sua opinião. Eu acho que ela é a mais consumida. Não, tem que ser baseada na literatura, né? Tem que ser baseado em algum estudo, né? Em alguma fonte, em algum artigo, em alguma fonte que mostre, olha, a alface crespa é a mais consumida. Por isso eu escolhi a alface crespa. Segundo tal autor, segundo tal trabalho, a alface crespa é a mais consumida nesse mercado. Por isso eu escolhi realizar o experimento com a alface crespa, e aí está justificado. Ela é a mais consumida, provavelmente ela é a mais relevante para o nosso mercado, por isso que você escolheu ela. Então, isso tem que estar bem definido, né? Tem que estar bem justificado essa escolha com base na literatura. Tá? Vai lá no slide que você mostra os tratamentos, eu acho. Você mostra os tratamentos. Não, mas e os canteiros, né? Aí você embolou a medida, né? Falou centímetro, é metro quadrado, né? Eu falei errado. E volta lá nesse croquis aí. 6,5 dividido por 5. Olha o cálculo aqui. Essa medida aí, eu estou desconsiderando algumas partes lá da lateral, porque é igual a gente perde um pouquinho do canteiro na beirada, sabe? Aí a gente corta, aí sai essa medida. Pelo menos foi nesse cálculo que eu e meu orientador chegou. Entendi. Deixa eu só fazer um cálculo rápido aqui. Pelo que eu estou calculando aqui, ó, se o canteiro ele tem 1,5 m de largura, 6,5 de comprimento, está dividido de forma igual em 5 partes, cada área não tem 1,44 metros quadrados, não, tem 1,95. Isso aí é Pois é, mas eu acho que aí, eu não acho não, né? Aí foi até o que eu estava discutindo com o Pedrosa, esse negócio. Aí ele falou que não, essa que é a área que a gente vai considerar, mas por conta disso, por conta da sobra das laterais, que eu não estava usando essa sobra. Ele falou que a gente não vai usar a lateral e a gente vai perder área nas lateral, entendeu? Eu também fiquei na dúvida com esse negócio da medida, eu não vou nem mentir para você não, porque na realidade, se você for medir lá mesmo, não dá um 44 mesmo, não. Entendi. Então tem que olhar isso aí direitinho Eu vou confirmar com ele direitinho. Tem que medir, aí você tem que passar a fita lá em cada canteiro, então. Você passa a fita lá. Mas enfim. Volta um aí. Volta um slide. Isso. Eu não entendi o que você faz. Eu não entendi que você apresentou aí os tratamentos. Aí você usou uma tabela que ficou bem legal, né? Olha, fica muito melhor do que em texto, né? Aí você falou aí, T1 sem adubo, T2 esterco de galinha, a quantidade, esterco bovino, tá? Ureia, sulfato de amônio. E aí, você colocou uns pesos aí, mas você fala, mas isso aqui eu vou mudar. Como assim que você vai mudar?
É porque isso aí é a recomendação que eu peguei do livro Quinta Aproximação. É recomendado para cultura. Isso aí é a quantidade recomendada, mas aí você vai aplicar de acordo com a área que você tem, entendeu? Então, a minha área lá é menor. Você está considerando, se é 40 quilos por hectare, né, é só fazer uma regra de 3. 60 Isso, quilos exatamente. Só que eu não fiz a regra de 3 ainda, entendeu? Porque eu nem comprei os adubos ainda. Essa é a dosagem que vai ser utilizada, 60 quilos por hectare. Exatamente. Tá. E isso você tirou da recomendação de onde? Do Quinta Aproximação. Não, do Quinta não, do artigo que eu estou usando. Você tem Se você quiser, as referências dos artigos tá tudo lá no meu trabalho. Aí eu estou tirando desses artigos, sabe? Então você tem que colocar aí, ó, a fonte, vamos dizer assim, para você justificar essa dosagem aí. Você não vou pensar, pô, você tirou da cabeça essa quantidade de adubo? Não tirei da minha cabeça. Eu tirei de um trabalho prévio. Mas aí eu tenho que pôr na tabela, o Guilherme, por exemplo, eu tenho que escrever tipo uma fonte aqui, que eu tirei de tal artigo. Tipo uma fonte. Você coloca uma observação embaixo aí da tabela, valores de adubação de acordo com tal. De acordo com não sabia disso. Entendeu? Para você mostrar assim, ó, eu não tirei da minha cabeça. Eu estou fazendo baseado em trabalhos prévios, que é o correto a se fazer. Então, é importante colocar aí. E aí, ficou estranho. Falar, mas depois eu vou mudar isso aí. Não, você não vai mudar. Você simplesmente vai fazer uma regra de 3 para a área que você tem. Mas a dosagem, quilos por hectare, continua a mesma. Você vai variar a quantidade absoluta do tratamento, né? Beleza. Aí beleza. Ó. No trabalho você colocou uma conclusão, mas no projeto ele não tem conclusão. O projeto, ele é o planejamento. A conclusão é só depois que você terminar o seu trabalho. Então, o projeto ele não tem conclusão, e aí você deveria ter substituído a conclusão pelo cronograma, que ficou faltando. Eu pus o cronograma só na parte escrita. Tem que ter na apresentação também, mas beleza. Aí no final também, tá, beleza. A conclusão, ela não existe no projeto, porque o projeto está planejando, você vai fazer ele, se está fazendo ou vai fazer. É depois, quando a gente está o trabalho pronto, que a gente conclui alguma coisa, entendeu? Entendi. Beleza, então. É isso. Obrigado, viu? Valeu. Beleza, pessoal. Então é isso. Recapitulando aqui, então, semana que vem a gente tem mais 4 apresentações, Paulo e Yuri, Gabriel e Félix, Diego e Fabrício, e a apresentação da Alice, Dirceu e também da Nilza. Ok? Obrigado pela presença de vocês, espero vocês daqui a pouco lá nas bancas. É muito importante que vocês assistam a essas bancas para já ir se preparando, certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ou não? Onde tem o link, eu mandei aí em cima. Eu vou mandar de novo. É esse aí, ó. Beleza, valeu, pessoal. Até mais. Boa noite.